Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do videocast Profissões da Economia Criativa. Podcast que a gente traz pessoas interessantes aqui para poder falar sobre suas carreiras criativas e inspirar você que está assistindo. Esse episódio é apresentado pelo projeto Curto Circuito, que você pode acompanhar pelo Instagram @profissões.ec e aqui pelo nosso canal Utopia 2222. Tem patrocínio do Consórcio Embarcondas e Lor Energia e Alimentos, da Sotrec, apoio da Drico Impermeabilizantes e é uma realização da Branca Lione, da Carbono 60, do projeto Profissões da Economia Criativa e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Eu sou Leonardo Cássio, sou homem branco, de cabelo castanho claro, olhos claros, e hoje eu estou usando uma camiseta branca com a seguinte frase: eu sou suave, vocês que me estressam. Vixe! Fica indireta, galera. E do meu lado, a Thaís Polimene, que apresenta comigo o podcast. Oi, pessoal, sou a Thaís Polimene, sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, comprido, liso, tenho franja, tô com batom rosa, um brinco de caju vermelho e um macacão jeans claro. E aqui na minha frente temos Tati e Anderson, que a gente já vai apresentá-los, mas antes da gente apresentar vocês, só faço uma autodescrição para o pessoal também saber. Eu sou a Tatiane Lustosa, eu me considero parda. Tenho cabelo, com cabelo preso, rabo de cavalo, tenho cabelo escuro. Tô com um brinco colorido, verde e azul. Lindo, eu amo essa combinação. E um vestido também todo colorido, muitas cores. Foi da onde que esse vestido? Do Chile, né? Que você... Trouxe Chile, International. Bom, eu sou Anderson Maurício, eu me considero caboclo, tenho cabelo cacheado, comprido, olhos castanhos, tenho bigode e tô com uma camisa aqui rosa. Que rosa é esse? Um rosa escuro e uma calça jeans verde. Acho que é isso. O Léo tem uma camiseta parecida, já se vocês estivessem vindo iguais, iam falar que tinham combinado. Ontem eu estava de rosa na gravação também, era um pouco diferente. É verdade, era um pouco mais claro, né? Um pouquinho mais Mas hoje você tá suave. Hoje Hoje suave. Pelo menos na camiseta, né? Pelo menos na camiseta. Bom, pessoal, a gente trouxe aqui a Tati e o Anderson para conversar sobre parcerias nas artes cênicas, porque os dois têm algumas parcerias, não é só profissional. Mas antes da gente falar sobre isso, eu também queria comentar que a gente se conheceu profissionalmente, né? Trabalhando para a Zosima Trupe, que na época era assim, a Zosima, que, aliás, tenho que pensar antes de falar, porque eu sempre vou falar, falo assim, a Zosima. Sim, mas agora a Zosima Trupe, E eu lembro que a primeira vez que a gente se viu foi na festa da Ana Paula Galvão, não era? Oi. Nossa. Lembra da Ana Paula também? Agora eu lembrei, mas faz muito tempo. Muito tempo que eu não converso com ela. Que eu nem sei assim que ela tem feito. Eu também não. No Rio, não é? Eu acho que ela tinha ido pro Nordeste a última vez que eu sei. Ela tinha ido pra Rio, algum Nordeste, lugar tá andando, fora de São tá Paulo. andando. E aí a gente conversando, na época eu tava trabalhando bastante com produção, e aí a gente começou a trabalhar juntos no Plantar, no Ferro Frio do ônibus Uninho. Que foi o primeiro projeto de fomento que a gente foi contemplado, né? Isso. Você trabalhou com a gente também no segundo, não foi? Nos minutos que vão com Minutos o pouco tempo. Foi. Então, para a gente começar, eu queria que cada um explicasse rapidamente o que faz uma produtora cultural e o que faz um diretor teatral. Rapidamente, assim, porque o nosso público é jovem, tá descobrindo quais são as profissões, então, só para eles saberem, às vezes as pessoas nem sabem, né? Tipo, produção cultural, eu sei que é muita coisa. Então, mas, já tô aqui. escolhe aí alguma coisa que você acha vocês legal. fazem. Sim. Olha, na verdade, assim, a gente, dentro da trupe, a nossa experiência, a gente começou com a trupe, aí a gente
enfim, o caminho vai levando a gente a fazer várias coisas. Mas, basicamente, o que um produtor cultural faz é fazer tudo. Tudo. Mas Ponto. existem... Mas você quer saber especificamente características, assim, ou... Não, fala o que você Uma faz descrição como do que vocês produtora. fazem. Porque assim, às vezes as pessoas não sabem que o produtor, sei lá, tem que emitir nota, fazer pagamento, sabe? E aí tem alguns produtores que fazem isso, que geralmente são os executivos, e aí tem outros que não fazem. O que você Tem que geralmente cuidar dos faz? artistas. Então, na verdade, a gente cuida desde o processo de criação, né? Eu falo que o que eu mais gosto da produção é você ver uma ideia se transformar num projeto no papel ou no PDF. E depois ele ganhar vida nesse plano, né? Eu acho que o grande barato da produção é isso. Mas para fazer tudo isso, se manifestar nesse plano, são muitas coisas que a gente precisa cuidar, né? Primeiro, elaborar um projeto, que eu acho que é uma grande dificuldade muitas vezes. É você conseguir colocar uma ideia, né, em caracteres. E depois você conseguir a verba. Então é isso. Eu acho que a gente precisa fazer muitas coisas, né? O produtor também vai conseguir a verba. Ele vai atrás de como conseguir recurso para viabilizar esse projeto, essa ideia. E depois é um grande desafio, né? Porque às vezes a gente acha, a gente conseguiu a verba, a gente conseguiu editar, a gente conseguiu... Pronto, tá pronto, mas Nossa, não, né? cara, aí depois vem Parece. assim, a gente tem que lidar com tanta burocracia que às vezes isso vira um conflito interno de você ser artista e produtor. Porque você fala, gente, eu vou chegar, quando eu chego no ensaio eu já tô exausta. Porque você não é só produtora, eu não sou né? só produtora, eu também sou atriz. E aí, quando às vezes... E aí, quem tá no ensaio não entende que eu fiquei o dia inteiro tentando viabilizar coisas. Entrar em contato com pessoas, porque é isso, né? Conciliar a agenda, isso é a parte que o Anderson também faz muito, né? Conciliar a agenda com as pessoas, organizar os horários, fazer compras, fazer pagamento, prestação de contas, que isso é insano pro artista. Sim. Quando você tem que lidar com uma série de burocracias, relatórios de várias formas, você tem que provar cada centavo que você gastou da planilha. Eu acho que E não existe, às vezes, margem para... Sim. Não, eu ia falar assim, acho que é bacana perceber que assim, é uma visão nossa da produção, né? Super. Porque a produção cultural também, ela existem modos de cada grupo, de cada profissional, né? Dizer primeiro que a produção ela é muito recente, uma profissão recente, que tem estudos recentes sobre o que é, e quando veio, ela também ficou muito elitizada e muito formatada do que poderia ser a produção cultural. Tá. E a gente, como um grupo periférico, que faz teatro no ônibus, que não existia um modo de como fazer um teatro no ônibus, a gente foi criando um jeito nosso de fazer produção cultural. Né? Perfeito. E eu acho que a produção cultural na trupe hoje, ela é isso que a Tati falou. A Tati falou resumindo, é tudo. Porque a gente cria projeto, a gente faz as partes de planilha, a gente faz os pagamentos, a gente faz a captação dos recursos, a gente agenda com os artistas, a gente compra os materiais, então a gente E faz... nós somos os artistas também. E nós somos também Vocês os artistas. fazem literalmente tudo. Né? Porque também existe aí, dentro desse lugar nosso que a gente vem entendendo a produção como um movimento de pesquisa, então não é só uma ação que a gente executa, mas a gente pesquisa, a gente reflete, a gente analisa, a gente discute sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente já fez, sobre como a gente pode fazer a partir dos problemas e a partir também das conquistas, vamos dizer assim, né? A gente percebe que a produção ela pode ser, principalmente para um sujeito periférico, um modo de você gestar o seu caminho. Porque aí, e aí eu vou falar um pouco sobre gestão cultural, porque eu também faço gestão, né? Me formei, fiz um curso agora, sempre fiz gestão, mas fiz um curso de gestão no Sesc, que é um curso bem bacana que tem. E aí eu fui entendendo que o gestor, ele tem uma visão um pouco distanciada do produtor, né? O produtor, ele tá ali no aqui e agora, desenvolvendo, né? Ali... Sentindo tudo que tá acontecendo. Isso, no aqui e né? agora. E o gestor, ele tá um passo atrás, olhando para o que está sendo feito e o que pode ser, qual o desdobramento que aquilo vai ter, né? Então, eu falo que ele tem essa diferença.
O que não quer dizer que a gente não misture tudo e que a gente também, eu e a Tati também não faça a produção e também não faça a gestão juntos. Mas assim, eu sou mais essa parte de produção mesmo. Tô aqui agora. Antes eu já tava falando ontem de 2000. Daqui a 4 anos. Eu falei, pelo amor de Deus. Mas, me deixa. Eu não quero pensar nisso agora. Assim, vai pensando você, daqui a pouco a gente conversa. Mas daqui. É Lá pra junho. mesmo. Lá pra junho a gente senta e conversa sobre daqui a 4 anos. Porque agora eu preciso resolver o que tem pra resolver. Isso, Né? Eu acho que a questão. Mas é muito importante ter alguém pensando no futuro o tempo todo. Porque eu acho que é uma grande questão no modo de sobrevivência mesmo. Às vezes você entrar na lógica, vou fazer isso aqui, vou terminar isso aqui, aí acaba. E agora? Eu acho que isso acontece com artista individual, assim, né? Tô, sei lá, numa peça de teatro. Só vou acabou fazer... a peça, a pessoa aí fica que sem ela vai nada. se ligar. Então eu acho que essa questão da produção é insana. Porque você tá, eu sempre falo, tá de um olho no peixe, outro no gato. Porque você não pode esperar terminar esse pra você olhar pro horizonte e falar. Ainda mais depois de vários anos que já começa, a gente já tem uma estrutura. Né? A gente já tem uma série de pessoas, uma equipe que trabalha com a gente continuamente. E como é que mantém a estrutura? Então, Nossa, isso uma um empresa, desafio. né? Acaba se tornando uma empresa. E aí é o grande lance que a gente vem sempre discutindo, né? A gente começou como artistas, querendo só ser ator e atriz, né? Aí vamos viabilizar isso. E aí hoje a gente se olha, existe um modo, a gente lida mesmo como uma empresa. Mas a gente, de alguma forma, é até difícil a gente falar, somos uma empresa, porque às vezes cai nesse lugar muito frio, das relações muito práticas e operacionais, mas é um outro tipo de empresa, então, né? mas Tem uma aí lógica, a gente vem sempre pensando nessa lógica. O quão Mais importante afetiva, é valorizar o indivíduo, né? Assim, todos somos substituíveis, mas é isso mesmo? Não. Sabe? Então, a gente vem sempre procurando ter uma relação muito afetiva, entender quais são os desafios de cada um além dos nossos, né? Total. Porque a gente tem que administrar tudo isso. A gente vem no processo de retomada de uma pandemia que foi muito difícil. Acho que todos nós tivemos que lidar com diversas questões e ainda estamos tendo que lidar. Então, as relações também são outras. A gente tem que ter muita delicadeza para tratar com o outro. Porque tudo pode ser dispositivo, né? De alguma coisa. Então, eu acho que a gente vem trabalhando isso de uma maneira muito séria e comprometida. Muito, mas desde sempre. Eu acho que assim, antes do Anderson falar o que faz um diretor teatral, como a gente começou falando da Zózima, explica um pouco não. Explica como começou a Zózima Trupe, o que é a Zózima Trupe. Né, eu já adianto que é um grupo teatral que faz teatro, que pesquisa teatro no ônibus. Sim. Mas é muito mais que isso. Então, explica pra gente como surgiu essa ideia. De fazer. Bom, o ônibus, ele surgiu... éramos estudantes da Fundação das Artes, São Caetano do Sul. E aí... Morando na periferia, no extremo leste de São Paulo. 5 horas eu gastava por dia de locomoção. Qual que é o bairro, gente? Eu moro no... divisa com a Vila Itaim e o Jardim Romano. O Jardim Romano... E a gente tá gravando na Vila Romana. Vila Romana. Eu acho muito italiano Lá, tudo isso. Mas o Jardim Romano não é italiano. Não mesmo. Só o jardim. Só tá o jardim. Jardim Romano ficou muito conhecido por duas coisas. Existe um grupo teatral lá que chama Estopô Balaio, que faz teatro no trem, que é vizinhos nossos. Legal. E também em 2010, ter ficado alagada durante 3 meses. Nossa, eu lembro dos vídeos. Foi uma tragédia, assim, que aconteceu. Então ficou muito conhecido. E eu nasci lá, moro lá até hoje, né? E, então a ideia do ônibus surgiu... hoje eu tenho essa consciência, na época não tinha, né? Mas eu acho que de uma série de questões. Primeiro, dessa minha locomoção. Então, eu sempre utilizava o transporte público. Era lá que eu decorava meus textos, lá que eu fazia meus laboratórios, né? Eu viajava 5 horas por dia para poder estudar. E então, acho que o ônibus e o transporte público era esse lugar, essa casa, essa segunda casa, né? Que a gente tem. E segundo, porque a gente estava a gente estava num período na escola que era olhar para espaços não convencionais. Então, a gente tinha uma sala, que é a sala 25, e a gente tinha que imaginar aquela sala como um espaço cênico. Então, isso acho que, de alguma forma, também foi abrindo a minha cabeça
para outras coisas. Do tipo, nossa, é possível fazer teatro fora do palco italiano, né? Até mesmo porque lá na Fundação das Artes em São Caetano, tinha só um teatro. E lá tem escola de balé, de música, de teatro, de dança, enfim. Então era muito disputado esse palco. Então a gente tinha que pensar em outras alternativas de fazer o que a gente tem para fazer, criativo. né? De ser criativo. Sim. E no dia que surgiu essa ideia, a gente estava com a Lídia Zósima. Então, Zósima em homenagem a uma mestra nossa, que sempre também aguçou muito a criatividade e a potência na gente. Então, também sinto que ela também é muito responsável por essa ideia. A gente estava indo fazer uma ação em Mauá, dentro de um ônibus, com a minha turma. E durante o ensaio, a gente se arrumando, se maquiando. Dentro desse ônibus de turismo. Me veio assim, falei assim, gente, como seria fazer um teatro dentro do ônibus? Eu fiquei olhando assim, que nem um filme em câmera lenta, né? Olhando assim para as pessoas, eu achei aquilo interessante, ficou aquilo na minha cabeça, como uma provocação mesmo, né? De uma pergunta, como seria usar o ônibus para poder fazer uma peça de teatro? Então, quando a gente montou o grupo já nasce com essa ideia de pesquisar o ônibus. Porque como as pessoas conheceram o Cordel do Amor Sem Fim, as pessoas gente, é um grupo que queria montar o cordel e escolher um ônibus para montar. Não, a gente queria primeiro o ônibus, depois a gente escolher uma peça e vem escolhendo espetáculos para poder fazer. Então a ideia é isso. E a Zósima Trupe hoje, ela é um grupo, né, e uma empresa, um CNPJ também. Um CNPJ, né, que somos uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica, séria, brincadeira, né? ficou séria, hein? Que promove ações culturais, né, sempre se utilizando não só do ônibus hoje, mas também do terminal Parque Dom Pedro, do transporte público, dos trabalhadores do transporte público. Então, todo esse universo e a própria cidade é um universo de pesquisa e de inspiração para que a gente possa, de alguma forma, descentralizar e democratizar o acesso às artes. É que eu acho que esse é o grande ponto das Zósima, desde o início. Como nós somos seres periféricos, que a gente sempre lidou com muitas faltas de uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, saneamento básico, assim, com coisas básicas a gente não. Você também é do Jardim Romano? Eu sou de uma divisa de 3. Eu sou de uma divisa de 3 periferias. Então a divisa é sempre um lugar que ninguém cuida, né? É uma divisa entre São Miguel, Itaquera e Guaianazes. Uau. Eu fico bem. Eu nasci nesse lugar. E daí, então, assim, então a gente sempre lidou com as faltas, lida com as faltas. Então, como é que você, dentro das faltas, você olha e fala, a gente vai ter que fazer alguma coisa para mudar isso aí. Entendeu? Isso exige muita determinação, muito enfrentamento, ter capacidade de levar não e não desistir. Né? Porque é isso. A gente, se você olha na pirâmide social, a gente estruturalmente a gente deveria estar onde? Servindo, né? Porque a periferia serve para isso, né? Um lugar onde, né, mão de obra barata. Se você nasceu ali, você vai, é isso, você é balconista. Minha avó era analfabeta, minha mãe estudou até 5ª série. Eu consegui chegar longe, fui uma das primeiras da minha família a ter um curso superior. Pela arte, entendeu? Gente, né? Por meio da arte. Então, assim, isso né? é muito sério ainda, né? A gente entender os nossos direitos é muito recente. Eu demorei muito. Hoje, às vezes, a gente fala, né? Olha, olhando para trás, a gente, poxa, por que a gente não sabia que a gente poderia? Você simplesmente não sabia, né? Então, eu queria fazer teatro. Não tinha equipamento cultural perto da minha casa. Eu comecei a fazer no quintal de casa com os amigos. Então, assim, você tem que aprender a se virar nos 30. Isso se tiver 30, né? Se não for com 0, né? Então, eu acho que a gente com a trupe, assim, eu acho que inconscientemente, na época, a gente não tinha consciência. Hoje, eu acho que a gente tem mais. Com inconformismo dentro da situação social que já estava pré-estabelecida pra gente. Então, eu acho que a gente lidou com esse inconformismo e fala, não. Por que não fazer no ônibus? Não é um lugar apropriado. Quem disse que não? E vocês estão hoje num lugar agora justamente de pessoas jovens dessa região periférica servindo de inspiração, né? Agora, vocês estão falando sobre consciência, sobre todos... Que, inclusive, até uma pergunta que eu queria fazer para vocês, que assim, quando a gente fala de teatro de pesquisa,
Né? Eu conheço um pouquinho porque a gente trabalha com teatro, mas se eu falo para uma pessoa que não está muito habituada, ela não entende. Mas o que é teatro de pesquisa e o que é o outro teatro? Assim? Tá bom. Vocês conseguem falar um pouquinho sobre isso? Consigo. Bom, acho que até utilizando a própria trupe como uma plataforma aí de percepção do que é a pesquisa, né? A pesquisa, ela é você... Né, vamos dizer assim, no geral, você não sabe o que... Você tem uma pergunta, que você não sabe a resposta, e você vai descobrir algumas respostas, né? Então, você tem uma suposição de que é possível fazer, que é possível encontrar alguma coisa ali. É quase como uma ciência, né? Isso é científico. Uma investigação. Só que a gente tem um lugar da teoria e da prática. Então, é possível fazer teatro no ônibus? Eu quero descobrir como que é isso. Então, a gente foi fazer o primeiro espetáculo. Quando a gente fez o primeiro espetáculo, eu falei assim, nossa, não dá pra fazer mais nada, né? Só dá pra fazer isso. Depois, eu falei assim, não, peraí. E aí você vai fazendo com que a própria prática gere outras perguntas, outras investigações, e você vai indo para elas. E essas perguntas, elas podem surgir dos próprios artistas, elas podem surgir do próprio trabalho que você faz e que ali você... Por exemplo, no Cordel do Amor Sem Fim, teve um passageiro que ele chegou dentro do ônibus, ele falou assim, vocês não deviam estar aqui na Paulista. Vocês deviam estar lá no Terminal Parque Dom Pedro. Aí a gente falou, ué, por que a gente... Porque a estreia do espetáculo a gente fez lá. na Paulista, em parceria com alguns restaurantes. Deixa eu só fazer um comentário. É importante para quem não é de São Paulo. Paulista é a principal avenida e o Terminal Parque Dom Pedro é um terminal grande que tem na região central, mas que liga muito todas para a periferia. Principalmente da Zona Leste, né? Principalmente da Zona Leste. Mas também Zona Sul, tem bastante... E aí, ou seja, um passageiro, um espectador que falou isso. Aí, outros falaram assim, nossa, eu nunca fui num teatro. Eu falei assim, mas por que você veio no ônibus? Eu falei, porque eu queria ver o que o ônibus que eu pego todo dia se transformou. Então, coisas que a gente não imaginava, a gente foi entendendo, colhendo respostas do que a gente estava fazendo. E isso foi movendo a gente para outros lugares. Então... Aí, vamos lá, teve um outro trabalho que as pessoas falaram assim, eu não consigo assistir o seu trabalho porque eu tô com pressa, eu preciso ir embora, tô indo pegar o ônibus. Correria, Então, pera um pouquinho, será que a gente não pode fazer no ônibus do transporte público? Opa, vamos fazer na linha mais longa, que é a cidade de Tiradentes. E aí a gente fez. Mas será que é possível? Aí tem a pergunta, mas dá pra fazer? O que fazer? Como fazer uma dramaturgia, um texto, né, de teatro, que o público... toda hora ele desce. Toda hora ele desce, né? E aí você foi... a gente foi espectador. Oi? O espectador tá sendo trocado ali. O espectador, aí a gente descobre que vai até o final. Ele ia descer bem antes e falar, não, mas eu vou até o final, eu preciso saber. Jura? Sim, legal. Várias vezes. Gente que não ia pegar o ônibus, tava no ponto de outro ônibus, falou assim, ouviu uma música, eu vou com vocês. Entrou. Que legal. Não, tem várias histórias. Mas então, tem essa pergunta. Dá pra fazer no transporte público? O passageiro que a gente quer atingir, que a gente quer encontrar, ele não tá conseguindo vir no nosso ônibus. Então, como que a gente vai? Então, a pesquisa, o teatro de grupo e o teatro de pesquisa, que existe muito forte na cidade de São Paulo, e existe até leis que promovem, né, como a Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, para financiar essas pesquisas que, às vezes, o mercado... ele quer um produto pronto, que você já sabe as respostas, ou que você não sabe as respostas, mas que você não tem tanto tempo para você maturar, investigar e descobrir e até errar, e até falhar, e às vezes não ter aquela resposta que você imaginaria que você poderia ter. Porque é um lugar mesmo de pesquisa, de descoberta. Por exemplo, nesse que a gente decidiu, porque já perceberam que a gente é movido pela inquietude, né? A gente não se basta, a gente não se cabe numa coisa só. Sempre com novos projetos. Sempre coisas novas. E com os minutos que se vão com o tempo, a gente ia fazer, o combinado era o trajeto Terminal Parque Dom Pedro até a cidade de Tiradentes. Durante esse processo de pesquisa, que o nosso trabalho ensaiando espetáculo no ônibus, foi fazer né? Fazendo, Sim. assim, a gente e já ia pra prática, a gente Tem que elaborava ser, né? e ia Porque pra prática. É outra coisa, né? Se vocês tivessem ensaiado numa sala de ensaio, Tinha como, não tinha como. E até a E vivência. aí os passageiros começaram a falar, mas por que não vai lá pra São Miguel? Por que vocês não vão lá pra São Mateus? Por que vocês não vão lá pra Santo Amaro? Aí a gente olhou, é mesmo. Então, de uma linha, a gente fez 5. Então, a gente também foi pra esses outros terminais. Que é
a gente tem uma escuta muito ativa com o público também. Sim. O que eles querem, porque o nosso grande objetivo é descentralizar e democratizar as artes. A gente não, então, por isso que a gente não fica na zona de conforto. O Toda Terça, que é um outro projeto que a gente pode falar um pouco mais sobre ele nasceu de uma questão. Porque a gente estava apresentando o Cordel do Amor Sem Fim. E aí, no último dia, a gente ficou um mês e pouco apresentando. E no último dia, veio o público para 3, 4 ônibus. Louco. Porque, né, último bom dia. dia. Todo mundo deixa, brasileiro, deixa tudo pro último. É. Só que aí, o que aconteceu? A gente fez 3 apresentações em vez de só uma. Ai, que fofos. Mas teve uma família que veio da cidade de Tiradentes para assistir o espetáculo. Tá bom o som aqui, né? Que eu tô. Tá bom, Rodrigo? Tá bom. Que veio da cidade de Tiradentes pra assistir. E ele veio no horário da peça. Quando ele chegou. Tipo, 8 horas, ele chegou na hora da peça. Não tinha lugar, já tinha 4 ônibus pra poder fazer. Mas é isso, é que não tem o hábito. Não tem hábito. E aí a gente entendeu isso na prática. Porque a gente ficou muito chateado que eu falei assim, gente, a gente tá aqui há 1 mês, 2 meses, pra essa família vir. E eles nunca tinham assistido Quando uma peça eles de vêm, teatro. eles nunca tinham assistido uma peça. Quando eles vêm, eles não conseguem entrar. E ninguém cedeu lugar. E tinha pessoas que já tinham assistido o espetáculo. Eu fui lá pessoalmente, assim, conversar, por favor, essa família nunca viu teatro. Não tinha acordo. Não teve acordo com ninguém. E aí a gente eu fiquei muito chateada. Eu falei assim, não, gente, peraí, não. E aí me veio, eu falei assim, não, a gente tem que estar lá. Tem que ser sempre. A gente tem que esticar. Tem que ter um projeto contínuo. Não pode ser assim só 1 mês. A gente tem que ficar o ano inteiro. E aí foi. Aí eu falei, nasceu um projeto chamado Toda Terça Tem Trabalho, Tem Também Teatro. Que aí não foi só teatro, aí foi música, aí foi palestra, aí foi dança, aí foi circo, aí foi. E aí depois tem várias outras só coisas. aí agora tem só o Toda Terça Festival, que é só de música. Chiquérrimo. Enfim, a gente. Então a pesquisa, só fechando, ela tem esse processo da descoberta, da investigação, e que na própria descoberta vai surgindo outras possibilidades. Nossa, é que você falou um negócio agora que me chamou a atenção da questão do horário, né? Porque no teatro é essa coisa de você ser pontual, que você não pode atrasar, e o ônibus é o inverso, né? Assim, a coisa de você chegar, correria, o ônibus tudo. atrasa, né? E a pessoa não tem. Sim. Bom, quem mora em cidade grande sabe como é que é perrengue de ônibus, Sim, que é sim. isso que você falou. E esse trajeto do Parque Dom Pedro até Guaianazes é 2 horas, 2 horas e meia, não sei. Até Cidade Tiradentes, é Cidade mais longe. Tiradentes, perdão. Quanto tempo? Antes era mais. É do que não 2 tinha horas. corredor Só de que aí, ônibus, agora né? tem Agora, isso. com aí corredor, agora tem corredor de ônibus, dá então 1 hora acho e que dá 1h30, meia. 1h40. Então, com corredor é muito tempo. Com É um espetáculo normal, né? Que você vai, filme, Sim, dependendo sim, do que for. sim. É muito tempo dentro do ônibus. Então é isso. Então o ônibus, nesse processo de pesquisa, e por isso que a gente fala que nossa pesquisa, a gente divide em 5 movimentos. É uma pesquisa sobre o ator, porque como que um ator joga com esse espaço, né? Não é o mesmo espaço da rua e também não é o mesmo espaço do palco italiano. Então existe uma pesquisa do corpo, da voz, né, do jogo cênico, do movimento, né? sim. Da malemolência. Você tem uma pesquisa da dramaturgia, porque também a gente decidiu construir dramaturgias que dialogasse com essa pesquisa do ônibus e não só pegar um texto que já existe e colocar dentro do ônibus. Então a gente também vem desenvolvendo essa pesquisa dramatúrgica. Existe uma pesquisa do público, porque é isso. Como que que público é esse? Que história que tem ali, né? Esse público que não tem o hábito de ir no teatro, como que você lida? Enfim, então tem toda uma pesquisa da história oral desse público, desses trabalhadores. Você tem uma pesquisa da produção, que eu tinha falado, né? Então a gente também olha para a produção e a gestão cultural como um movimento de pesquisa, porque fazer o teatro no ônibus não existe uma cartilha, então a gente foi tendo que descobrir alguns modos de viabilizar o que a gente desenvolve. E a última, que eu esqueci. Ator, público, plataforma. Dramaturgia. Não é direção. Dramaturgia, o público, a atuação, a produção. E eu esqueci o outro. Tá, na conversa, Vai se surgir, você fala. Uma hora eu pra gente. lembro.
Mas Nossa, são eu 5 esqueci pilares. Para ele esquecer, eu também. Gente, são 5. É muita coisa, Produção, gente. dramaturgia. Financeiro, não sei. Figurino? Não. O ônibus. Mas eu falei falou, plataforma, não não foi o ônibus? Ó, o Vamos lá. ator, o público, a dramaturgia, A produção. a produção e o ônibus. Era o ônibus. o É, porque assim, o ônibus sempre existiu. A gente foi entender que não era só o ônibus. Existia outras pesquisas ali junto com o ônibus, né? Então o ônibus, por exemplo, e aí o ônibus, quando eu digo ônibus, não é só o ônibus também, o nosso ônibus, mas é o ônibus do transporte público, porque a gente também tem um espetáculo, é o ônibus do transporte público e as pessoas que trabalham nele como a cobradora, e a gente tem um espetáculo chamado A Cobradora, que não acontece no ônibus, não acontece no ônibus do transporte público, acontece no palco italiano. E Mas a isso... gente leva a pesquisa Mas pra lá. Mas, por exemplo, o nosso público do Parque Dom Pedro vai para um Sesc que nunca tinha entrado num Sesc. Formação de público real. Porque é um público que nos acompanha, né? E o ônibus como um centro cultural sobre rodas, né? Que hoje ele é. É, que hoje a gente não se considera mais só um grupo de teatro. A gente começou como um grupo de teatro, mas agora a gente tem o Centro Cultural Sobre Rodas, né? Então... Que vai abarcando esses outros projetos que a gente desenvolve. É legal explicar pro pessoal que vocês não fazem teatro só no transporte público, vocês têm um ônibus, gente. Vocês têm dimensão do que é isso? Conta essa história aí. Como é que veio esse ônibus? Ai, meu Deus! São tantas dores. Né? Mas também muitas alegrias, né? Às vezes a gente tem uma coisa que a gente precisa muito quebrar nesses padrões de pensamento, do que nos é imposto, como eu já falei, é o direito a sonhar, né? A gente, às vezes, quando você... Às vezes, ser sonhador na periferia é complexo, né? Porque às vezes é isso. Como é que você sonha se você não tem nem comer direito? Como é que é, né? Exato. Então, você tem que lidar com isso. E eu acho que esse ônibus, do jeito que hoje a gente tem ele, foi um sonho. A gente desejou muito, porque a gente falava, nós merecemos o melhor, o público merece o melhor, né? Porque às vezes acha assim, é da periferia qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa. A gente merece o melhor, sim. Né? Então, a gente merece os melhores cantores, os artistas dentro do nosso ônibus. A gente merece ter conforto. A gente merece, sim, ter um equipamento legal. Então, eu acho que isso foi uma série de desconstruções que a gente veio fazendo ao longo do tempo. E porque a gente tem essa natureza de inquietude, né? Porque vocês não imaginam o trabalho que é fazer com que uma estrutura cênica entre no ônibus, né? Nossa. Com toda a estrutura de som, iluminação. Hoje a gente tem LED, a gente tem Wi-Fi no ônibus, a gente tem rampa de acessibilidade, enfim. Caixas internas e externas de que som. Emanam som para fora do barulho, ônibus. Né? Tem uma série de questões. Sim. E até para manter a própria estrutura, porque o ônibus ele anda, né? Não é um teatro que deixa fixo. Então, assim, a manutenção disso também, toda a estrutura de energia, manter toda né? essa estrutura, enfim, é um desafio nosso de caber nosso sonho, junto com técnicos, enfim, uma equipe enorme que nos auxilia nisso. Mas é muito bonito ver, assim, a gente está muito feliz de ter conseguido transformar esse ônibus num centro cultural sobre rodas, que tem possibilidade de ir para onde a gente quiser. Dá uma sensação de liberdade, sabe? De poder levar o que a gente pode oferecer de melhor. Não significa que é o melhor ônibus, né? Pode ser muito melhor, a gente sabe disso. Mas dentro do que a gente chegou até agora, é o melhor que a gente pôde para poder oferecer para o público. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. E é muito legal ver as pessoas. A gente estreou o projeto esse mês em parceria com o Itaú Cultural. E aí teve pessoas assim que se sentiram muito especiais, porque estava tendo o show do Marcelo Genesi. Claro. E a pessoa é muito fã. Ela falou, posso sentar aqui no banco da frente com ele? Eu falei, pode. Aí ela, é muito VIP. Eu falei, nós merecemos. Isso aí. Nós merecemos. E eu acho que quebra também até um pouco com essa
com esse distanciamento mesmo, que às vezes o palco italiano, né? Toda essa estrutura convencional que a gente tem do artista com o público, sim, né? Quebra muito isso, porque o próprio artista também se sente à vontade, se sente jogando. Conta como foi, por exemplo, o show do Marcelo Genesi. Tem algumas histórias, não só do Marcelo Genesi, mas de artistas que falaram assim... primeiro de artistas que criaram um repertório que eles não cantam em nenhum outro lugar. Nenhum outro show. Porque eles criaram um repertório a partir do ônibus, a partir da cidade, a partir de vivências dele, né? Porque também tem muito artista que passou muito perrengue. Tem artista que já nasceu em berço de ouro, mas tem artista que não. Não, acho que até a maioria não, né? Às vezes a gente enxerga, nossa, é artista, mas... não sabe. Pra chegar lá... O de Black mesmo, ele falou, quando ele entrou, ele ficou super emocionado. Ele falou assim, nossa, vocês não têm noção do filme que tá passando na minha cabeça e das músicas que eu criei no ônibus. E eu tô percebendo que eu tô sentindo falta daquele momento que eu vivia, porque aquele momento era muito criativo, era muito inspirador. Né? Então você fala, caramba, né? Então o ônibus também, além de provocar a cidade, provocar os passageiros, também provoca os artistas, né? Desse tipo de postura, dessa química e essa energia que rola deles com o público, porque também eles vão se distanciando também desse público. E o ônibus promove de novo a gente tá aqui, a gente tá junto aqui cantando, né? E com pessoas que às vezes você não conhece. Porque às vezes você faz isso, mas você faz com pessoas que você conhece numa festa e tal, mas com pessoas que você não conhece, não. Então... E é lindo ver uma comunhão, assim, né? E aí, primeiro, a gente antes fazia com o ônibus parado. Eu ia perguntar se é parado o ônibus. Então, a gente faz de tudo, né? A gente fazia com o ônibus parado, porque aí a gente ainda não tinha toda a infraestrutura a tecnologia, né? Pra manter tudo. A energia, porque existe uma energia que pra você sustentar precisa. Tudo isso com ele em movimento. Hoje a gente tem. Então, o show... Nossa, teve que adaptar muito. Muita coisa. Muito. Aí o show com o Marcelo Genesi foi em movimento, né? E aí a gente assim, né? E por onde vocês passaram? A gente saiu da Paulista, fez um roteiro, desceu ali a Rua do Itaú, voltou pra Paulista, desceu a Consolação, foi ali. Ali da Paulista. Isso, em direção. Pelo Estadão. Passou pelo bastante, hein? Foi um rolê. Até chegar ao Parque Dom Pedro. E foi muito bonito, porque ele... Primeiro que foi muito bonito quando ele falou que era aniversário da mãe dele. Que foi 7 de março, era aniversário da mãe dele. E a mãe dele ela vendia flores no Terminal Parque Dom Pedro. Então, pra ele era muito simbólico isso. E ela já partiu. Então, pra ele falou assim, vocês não imaginam como pra mim, hoje, no dia do aniversário dela... Ir pro Parque Dom Pedro, assim, é uma coisa... que simbólico. Não, gente, eu tô me arrepiando toda hora aqui, gente. Eu tô emocionada, assim, porque vocês falam de um jeito que vocês são muito inspiradores, de verdade. Dá vontade de sair daqui e fazer tudo. Sim. Nossa, porque a gente percebe que vocês têm uma preocupação, claro, né, com manter a trupe. A trupe, isso mesmo. A trupe não mudou. A trupe não mudou e nem o Zózima, pronto. Mas tem uma parte muito emotiva, assim, que vocês transmitem pra gente. Eu tô me segurando aqui pra não chorar, sabe? Porque é lindo, assim, o jeito que vocês falam. Sim. Dá pra perceber, né, Léo? Isso que a coisa que você comentou falando sobre essa crise aí que tem dessa coisa da burocracia com o artista, vocês falando, dá pra ver que a parte do artista tá muito lá na frente, né? Apesar de vocês terem que lidar com muita coisa, assim. Existe, assim, é muito importante também a gente registrar toda a dureza, Sim. Né? Acho que existe também, claro, a gente lida também com a dureza de uma forma muito... eu não vou falar destemida, porque às vezes a gente também tem medo. Mas, é importante, inclusive, né? Mas a gente lida de uma forma muito corajosa, aguerrida, sabe? Assim, né? muito, muito corajosa mesmo. Por quê? Nós somos um grupo... Apesar da gente fazer tudo isso, ser muito grandiosa a trupe, mas a gente é um grupo independente.
né? A gente sempre está buscando uma verba para conseguir realizar os nossos projetos. Então a gente não tem uma estrutura. A gente não tem um patrocinador que vitalício. nos banque, entendeu? Seria maravilhoso. E a gente já fez tudo que a gente fez mesmo sendo assim. E quando eu digo isso, por quê? Porque a gente lida com um setor na cidade, que é o setor do transporte, que é o que a gente escolheu para fazer essa transversalidade da cultura, né? Da cultura perceber que é possível em outros setores, não só no setor da cultura, mas no setor da saúde, no setor do transporte, no setor da educação, porque a cultura ela é transversal, né? Sim. Mas é um setor que não está preparado e ainda não consegue olhar para o que a gente faz como uma possibilidade de, vamos dizer assim, de parceria mesmo, né? Porque a gente beneficia justamente um setor que tem várias questões. Né? E eu não tô falando de pessoas, eu tô falando mesmo de um setor. Da instituição. Né? Da instituição. E isso não é só na cidade de São Paulo, isso é em tudo quanto é canto. Né? No sentido de valores, no sentido de conforto, no sentido de qualidade, no sentido... Os problemas que dão lá dentro, dos problemas números, que dão lá dentro. E aí, se você for ver, a gente, como diz uma senhora no Parque Dom Pedro, nós somos um vaso de flores no Terminal Parque Dom Pedro. Né? Mas como que você lida com esse vaso de flores? Então, a gente vem tendo, no decorrer da trajetória, muitos empecilhos. Primeiro que a gente não tem nenhum tipo de apoio financeiro. Nunca tivemos. Desse do setor de transporte. Né? E é um setor bilionário. Né? Um dos mais beneficiados, vamos dizer assim, financeiramente. Sim. Então, assim, isso a primeira questão é essa. A segunda questão é que você não tem... Você tem ali a liberação de espaço. E mesmo essa liberação de espaço é sempre um processo de conquista. Por mais que a gente sempre, né, fez e já provou, né? Existe todo um material documentado de que dá certo, de que é maravilhoso, de que muda o dia das pessoas, o instante das pessoas, de que as pessoas entram no Terminal Parque Dom Pedro ou em outros terminais, ou às vezes em ônibus, e lembram do que viveram com a gente dentro do transporte, de que a gente é o único grupo do mundo que existe uma pesquisa continuada, porque você pode até ter... que legal isso, hein? Sim. Porque você pode até ter grupos que fizeram um trabalho dentro de um ônibus. Ou, por exemplo, as Graças aqui na cidade de São Paulo, que também tem um ônibus que transforma o ônibus como um palco e faz um teatro de rua. Mas de uma relação palco italiano, né? Plateia. Você tem essa relação. Agora, dentro do ônibus, em movimento na cidade... Né, o ônibus como um centro cultural, dentro do transporte público, uma dramaturgia que foi construída para o trajeto, com os passageiros, enfim, uma dedicação de 16 anos de história, com vídeo documentário, com livros, com revistas, com premiações, você não tem isso no mundo. Vocês estão fazendo história, né? Sim, e isso é uma coisa que tudo a gente faz material, tudo tem vídeo, tudo tem revista. Sim. Nossa, isso, aliás, eu queria comentar que eu admiro muito em vocês isso. Porque desde o começo vocês fazem pesquisa com o público. Tipo, tudo como manda o figurino. Sim. Nossa, parabéns, viu? Porque, às vezes, quando a gente vai apresentar nosso projeto... Pra quem quer que seja, que nunca ouviu falar, as pessoas têm uma enorme dificuldade de entender. Porque as pessoas imaginam... Imagina que vocês não conhecem a gente. Tá. Se a gente fala, a gente faz teatro em ônibus, as pessoas pensam assim, Já qualquer tem uma visão, coisa, né? menos o que a gente faz, entende? Porque o imaginário do transporte público, ele não é legal. Então, uma vez eu fiz essa pergunta, né? Tipo assim, gente, peraí, porque explica, as pessoas não entendem o que a gente faz. Aí eu fiz esse processo. Falei assim, se eu não conhecesse, se eu não visse, se a pessoa falasse, eu faço um teatro no ônibus. É horrível a imagem. Não é uma imagem legal. Porque o que a gente tem de histórico? A gente tem histórico, primeiro, desse ônibus cheio, das pessoas cansadas, do calor. A imagem negativa do cara que vai vender uma coisa, né? Tudo que você tem ali não é uma coisa assim, bati. Que legal, né? Que conforto. Então, o imaginário do que a gente faz, a gente percebeu que a gente tinha que ter materiais que auxiliassem
né? Nessa ideia do que a gente desenvolve. E ainda assim, tem pessoas que ainda falam, uau, é muito melhor do que eu imaginava. Lógico. Mesmo a gente mandando os materiais, falando. Quando chega pra... Sim. Quando vive a experiência. Porque a gente fala que não é uma experiência. É uma experiência. Então, assim, é só vivendo pra você ter a dimensão do que é. Porque, de fato, as pessoas que vão, a gente se preocupa desde a recepção do público. Agora a gente tem a internet, né? Desde como se comunica com as pessoas, né? Na internet, fazer questão de responder cada um, esclarecer as dúvidas. Porque eu gostaria que as pessoas tivessem feito isso comigo. Então. Né? E vocês também estão aí na área, sabe quanto é difícil. Às vezes... Sim. É cruel demais. Às vezes a gente só Sim. quer uma orientação, a gente só quer saber alguma coisa. E as coisas não são tão Sim. Galera não compartilhadas de responde, uma maneira generosa. E eu acho que a gente também quebra com isso. Sim. E isso que eu queria perguntar. Vocês não têm um grande patrocinador? Como é que acontece? Tanta coisa, tanto projeto. De onde vocês procuram pouca verba que vem? Como é que é? Isso é interessante, porque a gente, Sim. quando fala de projeto, né, recebe aqui, automaticamente, tem dinheiro de algum lugar. Sim. Ok, sim, mas como sim. é que é, né? O processo para verdade. conseguir. Ó, eu falo que a gente... E aí eu acho que isso é o dom do sujeito periférico, que é viver, é fazer muito com pouco. Tô sabendo. É isso, assim, né? Meu pai mesmo, um trabalhador, eu falo, o ônibus, ele veio um pouco porque eu queria que meu pai fosse assistir teatro, né? Porque meu pai, ele é um trabalhador que sai 4h30 da manhã e chega às 7 horas da noite em casa. Ele não vê o dia, praticamente. Sai de noite e chega de noite. E sempre foi esse cara que, né? Sua mãe, na cozinha, né? Como que você tem pouca coisa, mas como que você vai lá comer um arroz com feijão e você fala assim, gente... Nossa, e depois você faz um tutu, depois você faz um bolinho de arroz. Como que você... Desdobra. Com aquilo, e você vai desdobrando. Então, eu acho que a gente tem um pouco essa matriz. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu sinto que a gente vem percebendo que a cada projeto contemplado é sempre uma oportunidade de ter desdobramentos daquele projeto. Né? Então, interessa para o público assistir um documentário e não só assistir uma peça, saber como que foi construído aquilo. Então, a gente já arruma um jeito de também fazer um documentário com aquele espetáculo que a gente vai fazer. Inclusive, a gente tem outro projeto que é o Cinebus também. É que o contemplado que você diz é edital, né? Isso, desculpa. As vertentes. Isso, porque a gente tem hoje... O que a gente tem de formas de captação de recurso? Você pode... tem os editais, as leis de incentivos, direto ou através de captação de recurso. Então, você tem editais que você pode conseguir diretamente a verba para você fazer um projeto e é onde a gente mais atua, vamos dizer assim, né? Eu acredito que seja nesse lugar. Ou com verba que você vai captar. Você é aprovado num projeto como o PROAC-CMS, Lei Rouanet ou o PROMAC. A gente só conseguiu o PROMAC até hoje. E você vai atrás de uma empresa para você conseguir o recurso. E o PROMAC foi o que a gente não conseguiu até hoje. O PROMAC é o municipal, né? É o uma lei da municipal, São cidade Paulo. de São Paulo. Isso, são as leis municipais, tem a estadual, que é o PROAC-CMS, e a federal, que é a Lei Rouanet. Mas isso você aí todo mundo sabe. Todo mundo tem opinião sobre a Lei Rouanet. todo E mundo tem muita opinião opinião. equivocada. Esses dias eu tava explicando Quem meu vê primo, pensa que ele é a coisa queria mais saber. simples Ele do queria mundo. saber Ele sobre a queria lei saber. Aí quando eu expliquei pra ele, aí eu falei assim, então senta aqui, né? Porque eu falei assim, eu vou te explicar. Isso aí. Tá achando que é dinheiro fácil, amiga? Aí quando ele falou assim, mas vocês fazem prestação de contas? Eu falei, claro que a gente faz prestação de contas. Não é? Dinheiro Tá Porque as pessoas cada acham que a gente não faz centavo. prestação de contas. Pegou o dinheiro e vai pra Europa. Enfim, existe um outro nicho, né, de verba, que eu acho que também é, às vezes, um jeito que a gente lida bem com essa verba, que é, você vender espetáculos, temporadas de espetáculos ou festivais. Sim. Fazer parcerias, né, com outras instituições. Que Então- nem agora a gente tá com o Itaú Cultural, que tá realizando Ah. essa 7ª edição do Toda Terça Festival. Então, Nós já tá na 7ª edição. 7ª edição e já lançamos a 8ª. Tá com o edital Misericórdia. aberto, galera, se inscrevam. Eu tenho uma história sobre isso aí. depois eu Então, falo. assim, essas fontes de renda
que existe emenda parlamentar, a gente conseguiu uma emenda parlamentar para fazer essa 8ª edição, Gente, que é muita coisa, né? uma outra forma de você conseguir um recurso. Então, assim, o que eu sinto é que a gente, com cada um desses recursos, a gente vai descobrindo esses desdobramentos. Tanto desdobramento no sentido de materiais, ações culturais que a gente pode fazer, que pode ter um desdobramento, quanto a própria estrutura de produção que a gente tem. Porque a gente também tem um núcleo de produção e gestão cultural, que é eu, a Tati, o Jonathan e a Brenda. A Mandinha fazia parte, ela não tá mais, porque ganhou neném e tal, mas a gente tem um núcleo de produção e que a gente também investe parte desses recursos nesse núcleo, que é o que vai fazer, de alguma forma, a gente continuar conseguindo um edital, uma venda e assim por diante. Sim. É interessante você falou, porque também é legal as pessoas saberem quando tá falando assim, tem a lei federal, tem o PROAC, tem o PROMAC, cada um é uma linguagem. Tem coisas que são similares quando você está montando o projeto, mas e aí tem edital, tem lei, que é diferente, Você tem que se adequar para tudo isso. Então, trabalhão. Gente, é um baita de um trabalho. É um baita de um trabalho. E o desafio está aí. Se fosse só fazer a parte artística, já seria trabalhoso. Mas seria muito mais prazeroso, né? Mas a gente tem... mais conjunto. Eu acho que vocês não iam conseguir fazer só a parte artística. Eu acho que vocês têm isso, sabe? De querer a gente tem. Sabe? Mesmo se vocês contratarem um produtor... Não, a gente não consegue isso. Vocês vão querer pelo menos dirigir. Talvez a mão na massa, né? Tudo bem, deixa para outras pessoas. Sim, mas... a gente até tem, né? Tem o Jonathan e a Brenda que tá com a gente. A gente já e tem você coisas... já consegue que a gente já consegue respiro. dar um... Porque a gente fica articulando, já fica mais solto para articular outras coisas. Sim. Isso é muito importante. Mas é insano. Um trabalho árduo. Mas eu acho que tem uma outra coisa. Mas tem uma coisa meio que eu acho que vale ressaltar, é que cada vez mais a gente tem que exigir melhorias, sim, para o nosso setor, porque é isso, a gente lida com verbas desde 2010, que não aumenta o teto de nada. Tudo que aumentou, né? A gente vem aí, as coisas aumentaram e os valores não. Os editais continuaram os E mesmos. aí, em 2023, a gente continua com os mesmos valores, tendo que lidar com... E aí, como é que faz? Então, a gente tá vivendo... Ainda que temos edital, né? Porque aqui em federal São Paulo a gente ficou ainda sem, tem, né? Virou um buraco. Virou um buraco. E com uma por instrução normativa terrível. A gente ficou sabendo que o maior festival nosso da cidade de São Paulo, que é a MIT, não vai acontecer porque eles não conseguiram aprovar o projeto na Lei Rouanet. Que é o que acontece em Santos, não é? A MIT é em São Paulo, que é a Mostra Internacional de Teatro. Eu acho que o Sesc uma vez fez em Santos. A última edição. A Mirada que é em Santos. A última edição, acho que foi 2 espetáculos internacionais, assim. Em São Paulo que tem muita oportunidade. Imagina um outras cidades. É um sucateamento e as coisas, né, não melhoram. Então... porque depois da pandemia, o que era o valor antes da pandemia e depois da pandemia, a gente aumentou tudo 35%, 40%. Se não foi mais. O nosso custo de vida. Então, as coisas precisam melhorar nesse sentido. Eu queria só amarrar uma coisa que a gente falou lá, né? Você falou da paixão, né? Que a gente tem. Eu falei, mas é importante também a gente não romantizar e trazer todas as dificuldades, porque existe muitas dificuldades, mas queria dizer que eu acho que tem uma coisa que é muito importante e que a gente vem falando bastante quando a gente dá curso de produção e gestão cultural, o nosso modo de produção e gestão cultural, que é um modo diferente, que é esse lugar da vocação, né? Que é você encontrar esse lugar da vocação. Eu acho que por isso que a gente lida também com todos esses problemas, com todas essas dificuldades, porque é o que a gente tem para fazer. E eu tô dizendo isso porque eu acho que todo artista passa em algum momento esse questionamento, fala assim, gente, será que é isso? Porque é tanta dificuldade, tantos momentos. E eu lembro de um professor que ele falou assim, foi o Ney Piacentini, que ele falou assim, ser artista é quando você olha para trás e vê que não dá mais para voltar. E eu fiz esse exercício. E eu falei assim, gente, o que eu vou ser que não artista? E eu acho que nesse momento eu virei uma chave de falar assim, então vamos lidar com o que tem que lidar? Né? Eu acho que a gente vem lidando com o que tem que lidar.
E vamos lidar, e vamos descobrir como a gente vai fazer. Mas é de uma forma muito sensível, assim, que vocês fazem isso, sabe? Dá pra perceber. É bem Sim. tocante. Eu quero saber como, então, que descobre essa vocação, mas a gente vai conversar sobre isso na segunda parte. Ótimo. Não é? Então, a gente vai ter duas partes aqui nesse episódio. Então, só para finalizar, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentarem o que vocês acharam de tudo isso. Se vocês já conheciam a Zózima Trupe. Segue a gente lá Isso no mesmo, fala aqui pra câmera. @Zózima Trupe. Gente, tá filmando, eu não sabia. Eu tava toda hora olhando pra cá. Não, é isso aí mesmo. É isso. É isso aí mesmo. Então segue a gente lá, @Zózima Trupe. E os Instagrams pessoais, se vocês quiserem deixar também. O meu é Anderson Maurício e o Uri é com 2 Is. E o meu @tati.lustosa. Isso aí. Profissões.ec no Instagram, a gente tá. Thaís Polimene e Joinha pra nós. Leonardo.cássio. Leonardo.cássio. Isso aí no Instagram. Valeu, gente. Até daqui a pouquinho.